Olá, sou o professor Milton Botelho, estou aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre controle interno de A a Z no Legislativo Municipal. O que você precisa saber para uma implantação segura e efetiva? Neste vídeo, quero abordar a atuação da Secretaria-Geral da Câmara Municipal. Em algumas estruturas organizacional, a Secretaria é denominada Diretoria Geral da Câmara. Algumas perguntas que estarei respondendo ao longo desse vídeo. Quem é o responsável para instaurar o processo legislativo? Quais as medidas devem ser adotadas para o cumprimento da transparência pública no Legislativo Municipal? Como numerar as leis e encaminhar as proposições e redação final ao Poder Executivo? Como garantir os serviços básicos da Câmara de Vereadores? Pois bem, a atuação da Secretaria-Geral da Câmara Municipal está diretamente vinculada a duas funções. Primeira, apoio legislativo e redação oficial. Segunda, serviço de apoio administrativo da Câmara. O apoio legislativo tem como finalidade facilitar e organizar a rotina do processo legislativo, registrando, autuando, verificando prazo de tramitação, número de autos processuais, colaborando com a elaboração de proposições, fazendo uso de protocolos e tramitação das matérias legislativas via sistema integrado, cuidando da organização das sessões plenárias, mantendo o ambiente virtual de consultas, as informações sobre atos da mesa diretora, comissões, dos próprios parlamentares, a ordem do dia, votações e atos legislativos. Isso tudo envolve a Secretaria-Geral da Câmara no processo legislativo. Já o Serviço de Apoio Administrativo é encarregado de executar, no âmbito da Câmara Municipal, as atividades de manutenção e funcionamento das instalações físicas, incluindo serviços gerais, serviços de secretaria, de zeladoria, de copa e cozinha, de recepção, de digitalização e reprografia, de arquivamento, de vigilância, de transporte, de recursos humanos, de patrimônio, de compras e licitações e de fiscalização de contratos, bem como outras unidades administrativas de manutenção e funcionamento da Câmara Municipal. O grande desafio da atuação da Secretaria-Geral da Câmara é fazer valer os prazos de protocolo de proposições e o início da tramitação, conforme determina o regimento interno da Casa. Alguns prefeitos encaminham projetos de lei em cima da hora e solicitam sua aprovação, ou seja, solicita sua tramitação. Na maioria das vezes, pede ainda regime de urgência ou aprovação imediata, conforme o regimento interno. São regras que muitas vezes são quebradas em benefício de atender de forma imediata os interesses do Executivo Municipal. É comum, nas câmaras de municípios interioranos do Brasil, a ausência da numeração dos projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo. E, de outro lado, a Câmara não numera as redações finais, ou seja, alguns denominados autógrafos, de leis aprovadas com o número da lei em ordem sequencial, deixando essa tarefa para o Poder Executivo, sob a alegação de que quem sanciona é quem numera a lei. É uma cultura, é um costume difícil de se mudar nas câmaras municipais, que, na maioria das vezes, quando se propõe alteração, que a redação final já deve levar à numeração da futura lei, isso é contestado de forma veemente por parte, inclusive, de alguns juristas que não conhecem ou não querem mudar o procedimento adotado para os processos legislativos e a técnica legislativa no âmbito municipal. Como pesquisador, como professor e especialista da área, tem enfrentado sérios problemas quando se propõem regras mais rígidas para o controle da numeração de leis municipais
nas câmaras de vereadores, inclusive com interferência do Poder Executivo, porque se sente afrontado quando a proposição é aprovada e a redação final de lei chega na Prefeitura já com o número da futura lei. Essas dúvidas e equívocos ocorrem porque não existem regras bem definidas na Lei Orgânica Municipal, que muitas vezes encontra-se sem atualizações e sem um texto inovador. Assim, funciona como de costume enquanto alguém tenta mudar. Logo vem os questionamentos daqueles que propõem mudança. A redação final, que é muito importante deixar isso claro para as câmaras municipais, que redação final é o produto final da proposição de lei que foi proposta, que passou por uma tramitação que nós chamamos de processo legislativo e resultou em uma versão final de uma lei. Então, a redação final é a versão de um projeto de lei ou outra proposição normativa que passa pelo processo legislativo depois que o texto foi aprovado pelo plenário ou, conclusivamente pela Comissão de Legislação e Justiça, conforme o caso e os regimentos internos de cada lugar. Então, é condicionado, ou seja, para a redação final, inserir as emendas, porventura aprovadas e revisado quanto às questões gramáticas e da técnica legislativa, conforme Lei Complementar 95/98, que dispõe sobre a organização dos dispositivos que nós chamamos de técnica legislativa. Via de regra, toda proposição de lei e qualquer ato só pode dar entrada via protocolo na Secretaria-Geral da Câmara, não se admitindo que a mesa diretora ou comissão receba documentos ou proposições que irão tramitar na casa. Isso precisa estar bem definido no seu regimento interno. Por quê? Porque é necessário uma série de ações que deverão ser tomadas pela Secretaria-Geral que dará corpo jurídico ao processo legislativo interno da Câmara. Isso ocorre por ter que ser observado uma série de atos, como, por exemplo, a exposição de proposição protocolada no site da Câmara, para que a população tome conhecimento antes da sua apreciação pelo plenário. Ou seja, nos termos do artigo 8º da Lei 12.527, que é a Lei de Transparência Pública, esses atos devem estar à disposição dos cidadãos para consulta, para que possa abrir oportunidade ao cidadão de contestar qualquer proposição que irá tramitar na Câmara Municipal, para não correr o risco de ser aprovada nenhuma norma que não venha atender o interesse público local. Também é a Secretaria-Geral da Câmara que tem a obrigatoriedade de instaurar o processo legislativo interno. É comum depararmos com câmaras municipais que apreciam, discutem e votam proposições de leis municipais sem existir sequer um processo legislativo interno instaurado. Então, cabe à Secretaria-Geral da Câmara instaurar o processo legislativo interno com expedição de certidão de instauração e juntada no processo as demais procedimentos de rotinas que se exigem para uma tramitação de proposição até chegar à sua publicação como ato legislativo formatado e concluso. O Poder Executivo, assim como qualquer autor de proposição de lei, obrigatoriamente deverá proceder à numeração do ato, ou seja, do projeto de lei enviado à Câmara. Cabe ao Poder Executivo, que é o seu autor, numerá-lo e controlar essa numeração. Obviamente, quando se tratar de projeto de lei, terá numeração sequencial e diferenciada para projetos de leis ordinários e projetos de leis complementares. A numeração deverá ser sequencial, porém distintas. Como eu já falei, uma sequência para os projetos de leis ordinários e outra para os projetos de leis
complementares, cabendo o controle dessa numeração ao autor da proposição, ou seja, ao Poder Executivo quando é de iniciativa do Poder Executivo, ao Poder Legislativo quando de iniciativa do Poder Legislativo. Nesta linha de raciocínio, podemos dizer que a Câmara poderá receber 2 projetos de leis com a mesma numeração, no entanto, de autores diferentes. Cada projeto de lei receberá um número de processo legislativo interno, diferente um do outro, de forma sequencial, na ordem do protocolo. Após o projeto de lei ser aprovado pelos membros da mesa diretora, incluído na pauta da próxima sessão e apresentado ao plenário, o presidente fará despacho no processo. Obviamente, o despacho consta do processo legislativo às comissões temáticas, referidas também como comissões permanentes, que nos termos regimentais emitirão seus pareceres em relação à matéria a qual for submetido. Após a apreciação e emissão de pareceres das comissões permanentes, a proposição será discutida e votada na ordem do dia da sessão a qual for incluída. Discutida e aprovada, o processo legislativo é arquivado. Quando aprovada a proposição, é lavrada a redação final, a qual deve ser analisada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que preparará o texto final da lei. Os secretários das câmaras devem encaminhar o texto em forma de redação final na íntegra ao chefe do Poder Executivo para ser sancionado, sem a necessidade de encaminhar cópia na íntegra do processo legislativo, bastando informar, inclusive em ofício, que o processo legislativo encontra-se no site oficial da Câmara, que poderá ser consultado por qualquer agente público ou cidadão. Isso facilitará ao chefe do Executivo, antes de sancionar qualquer lei, verificar se aquela norma que ele está sancionando realmente passou pelo processo legislativo regular, inclusive verificando quórum e prazos regimentais na apreciação da norma, para não correr o risco dele estar sancionando uma norma com vício. Isso obviamente, tornará nulo o ato sancionado. A redação final deve levar ao número da lei, ou seja, o número da futura lei, que será sancionado, pois o projeto de lei não existe mais. É preciso convencer ao prefeito que sancionar uma lei, ou mesmo que uma lei orgânica traz, sancionar um projeto de lei em sentido figurado ou sentido amplo, o que significa ali é redação final de uma lei. Quem é pai da lei é o Poder Legislativo, e ele está informando ao Poder Executivo que a redação final daquela proposição analisada e tramitada no âmbito do Legislativo retornou para a sanção. Sanção não é numeração de lei, sanção é a concordância por parte do Poder Executivo da norma que foi aprovada, se ela atende ou não o interesse público naquele momento. O que existe é uma redação final. A Câmara tem a obrigação de controlar a numeração de leis no âmbito municipal, pois é seu produto final. Alguém vai dizer, mas na União não é assim. Mas vamos entender que para o governo federal nós temos duas casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados. Então é preciso entender que isso tem uma diferença e um distanciamento muito grande da atuação tanto do Poder Executivo da União, tanto quanto o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. No âmbito da Câmara, isso é bem resumido, isso é bem específico. Então, fique bem claro, quem tem autonomia para numerar redação final de lei é a Câmara Municipal. A pergunta é recorrente, mas se o prefeito vetar a redação final da lei, digamos, 122, como ficará as sequências das leis? A resposta é muito simples. É óbvia que o veto, caso mantido pela Câmara, não exclui a existência da norma. Sendo assim, na ordem cronológica das leis, aparecerá Lei Municipal 122, entre parênteses, vetado, inclusive as razões do veto, que facilitará
para que o cidadão ou qualquer pessoa possa consultar o porquê que aquela norma tramitou e não se tornou lei. E as razões do veto é que vai dar as informações necessárias. Desta forma, o cidadão e quem quer que seja tem direito de saber que aquele projeto de lei tramitou, foi aprovado, vetado e a Câmara manteve o veto, podendo o cidadão ou qualquer autoridade fiscalizar se houve falha na tramitação, ausência de quórum e ser convencido pelas razões do veto que aquela proposição realmente não atendia ao interesse público naquele momento, ou pode chegar a outra conclusão. Para concluirmos, quanto à numeração de leis em forma de redação final, que insere e controla é a Secretaria-Geral da Câmara, e não se deixará essa função para o Poder Executivo, que tem poder somente para sancionar ou vetar a redação final de leis aprovadas no plenário da Câmara Municipal. Sei que muita gente está pensando nesse momento, mas aqui nunca foi feito assim. Então é hora de mudar, é hora de propor o novo, é hora de inovar com segurança e a Câmara assumir a responsabilidade, não só de produzir as leis, mas também numerá-las e controlá-las e consolidá-las. Esta é a função típica da Câmara, que é legislar. Vamos reforçar as respostas, então, das perguntas iniciais que eu deixei aqui. Quem é o responsável para instaurar o processo legislativo? A Secretaria-Geral, em alguns lugares conhecida como Diretoria-Geral. Então, é função da Secretaria-Geral da Câmara instaurar o processo legislativo, que será a base para a tramitação de qualquer proposição de ato legislativo no âmbito da Câmara Municipal. Quais as medidas devem ser adotadas para o cumprimento da transparência pública? Inserir pela Secretaria-Geral da Câmara no site oficial, fazendo cumprir o artigo 8º da Lei 2.527, onde o cidadão tem direito de saber quais as matérias estão sendo analisadas e votadas na Câmara Municipal. Como numerar as leis e encaminhar as proposições e redação final? A Secretaria-Geral faz o controle da numeração através das redações finais, sendo redação final distinta para as leis complementares e leis ordinárias. Como garantir os serviços básicos da Câmara? A Secretaria-Geral é o órgão centralizador que deve fazer cumprir a padronização dos serviços públicos, planejando toda a forma de contratação através do Plano Anual de Contratações Públicas, e assim garantirá a forma de estar suprindo a Câmara Municipal com tantos materiais e serviços necessários ao seu funcionamento. Pois bem, gostou das dicas desse vídeo? Não perca os próximos. Siga as minhas redes sociais para continuar tendo acesso a mais conteúdos como este. E se você gostou, compartilhe com quem precisa conhecer este conteúdo. Até o próximo vídeo.